E aí, aluno, tudo bem com você? Vamos para mais uma trilha aqui do Explica do Zero de Geografia. Hoje nós vamos começar a trabalhar um conteúdo muito importante. Geografia econômica. Esse é um assunto que a gente trabalha muito em sala de aula, vem caindo muito no Enem nos últimos anos, por conta, obviamente, de que cada vez mais a população se interessa mais pela economia e a gente tem acesso a informações de maneira mais fácil. E isso faz com que o Enem trabalhe mais essas questões que envolvem a economia de um país ou até mesmo a economia global. Mas para falar de economia, para a gente conseguir falar um pouquinho mais aprofundado de economia, nós vamos começar aí pelo básico, pelos conceitos que são fundamentais que você conheça, para que daí sim você comece a ler mais textos, ler mais reportagens, observar mais gráficos e daí tirar as informações corretas, pois, como vocês podem observar no quadro, existem aqui sinais de diferente porque são conceitos que se parecem, porém, na hora de ler um texto, na hora de elaborar uma resposta discursiva, isso pode fazer total diferença na sua resposta, ok? Vamos lá? Então, vamos começar aqui, ó. PIB e PNB são conceitos diferentes, aluno. As duas coisas representam questões econômicas. Sim, fato. As duas questões vão trazer para a gente riquezas do nosso país, ou de um outro país qualquer, obviamente, mas eles significam coisas diferentes. Entra na conta coisas diferentes. Vamos lá. PIB significa Produto Interno Bruto, ou seja, tudo que aquele país gerou de economia internamente, dentro do território nacional. Tudo de movimentação econômica financeira dentro do território, ok? Isso é PIB. E o PNB? PNB é Produto Nacional Bruto. Ou seja, agora eu vou pegar todo o meu PIB somado ao qualquer indivíduo ou empresa que tenha gerado riqueza dentro ou fora do meu território. O que isso significa? Uma multinacional, por exemplo, que está instalada em outro país, porém manda os seus lucros, os seus investimentos para dentro de um país. Ele vai entrar no PNB. Um exemplo prático, tá? Nós temos a Petrobras, por exemplo, que existem refinarias fora do país. O PNB do Brasil, ele vai ser maior do que o PIB, pois o nosso PNB, existem muitas multinacionais que mandam dinheiro para cá. Até mesmo as pessoas que moram fora, estudam, trabalham e mandam o dinheiro para as pessoas que moram aqui ou investem em empresas de dentro do nosso país. Essa riqueza que foi gerada lá fora, mas o dinheiro entrou no nosso país, conta para o PNB. Então vamos lá. PIB, tudo que foi gerado de riqueza dentro do território. PNB, tudo que foi gerado de riqueza dentro e fora do território por um indivíduo ou uma empresa daquele país. Beleza? Então essa é a principal diferença, ok? Não esqueçam que aqui embaixo, depois da aula, eu vou colocar uns textinhos, uns gráficos, para vocês entenderem bem aí a diferença na questão prática de valores do PNB e PIB de um país, certo? Bom, PIB per capita, outra coisa que cai muito aí, essa expressão vem sempre cada vez mais caindo em vestibulares, em textos quando envolve economia e até mesmo estudos de DH. Por quê? O PIB per capita nada mais é do que pegar o PIB, né, a riqueza do país, e dividir pela população. Então eu pego quanto meu país gerou de riqueza, divido pelo tamanho de população daquele país, ok? E agora muito cuidado, porque o número dessa divisão não vai significar obrigatoriamente que o país é rico ou não. Isso vai dar pra gente uma estimativa de quanto cada indivíduo em média ganha. Por exemplo, se eu pegar um país como uma Noruega, o PIB per capita vai ser muito alto. O PIB nem tanto, porque não é um país que gera muita riqueza. Já o Brasil vai ter um PIB muito elevado e um PIB per capita nem tanto, porque tem muita gente. Então, para eu olhar o PIB per capita e saber se aquele país é ou não desenvolvido, não basta só olhar o número bruto, tem que estudar o todo daquela sociedade, pois o dinheiro arrecadado e o número de pessoas que moram naquele país faz toda a diferença para o resultado final dessa conta, ok? Então não olhem o número bruto e já saiam tirando conclusões. A gente tem que estudar o todo daquela economia, certo? Bom, desemprego. Isso é um assunto que vem cada vez mais caindo no vestibular por conta desses dois fatores aqui. Nós temos
alguns tipos de desemprego, mas esses dois aqui são os principais: o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. E isso vem caindo muito no vestibular porque nós estamos passando por um momento aonde esses dois desempregos crescem exponencialmente no mundo inteiro. Bom, entendi, professor, mas qual é a diferença? Qual é a diferença da pessoa ser desempregada de maneira conjuntural ou estrutural? Toda a diferença. Vamos lá, olha o conceito. Desemprego conjuntural. Uma conjuntura de fatores aconteceu, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise de saúde, que a gente acabou de sair de uma pandemia. Isso faz com que o desemprego aumente ou diminua, mas normalmente aumenta, né? Então, aluno, esse desemprego conjuntural, nós vamos ter um aumento do número de desempregados por conta de um fator. Ou seja, quando esse fator acabar, nós poderemos ter a economia voltando a girar de novo. Esses empregos podem voltar a existir novamente, porque aquela conjuntura, aquela crise pontual vai terminar. Beleza? Já o desemprego estrutural é quando a estrutura econômica muda. Ou seja, aquele emprego deixa de existir. Temos vários exemplos ao longo da nossa história do capitalismo de empregos que antes existiam e hoje não existe mais. Por exemplo, antigamente, lá no século XVIII, XIX, existia uma pessoa que ela era literalmente um despertador humano. Exatamente isso. Ela ia de casa em casa, acordando as pessoas que pagavam para ela, porque naquela época não tinha despertador. E por não ter despertador, alguém tinha que acordar essas pessoas. E essa pessoa ia de casa em casa naquele bairro, acordando as pessoas. Ou aquelas pessoas que acendiam os lampiões nas ruas quando anoitecia, né? Que os lampiões eram de querosene ali e tudo mais. Bom, enfim, tem N fatores. Isso vai acontecendo quando a estrutura muda. Alguma coisa é inventada, alguma coisa surge e aquele emprego se torna obsoleto. Isso foi acontecendo no campo com as máquinas, depois na indústria com a automatização da produção e agora vem chegando no outro setor, no terceiro, no serviço, com o e-commerce, com a automatização das vendas, em supermercados não tem mais caixa, e vários outros comércios que hoje cada vez mais está sendo automatizado pelas máquinas, ou agora surgindo aí as inteligências artificiais. Isso é um debate muito legal, muito amplo de se fazer. Então, o desemprego estrutural está chegando agora dentro das cidades, certo? E este lado do quadro aqui, a gente vai trabalhar essas palavrinhas-chave. Aluno, olha só. Primeiro setor, setor primário, um sinal de diferente em todos eles, porque obviamente são diferentes. E eu sei que muitos alunos confundem os dois. Quando leem um texto e falam primeiro setor, é o rural, né? Setor primário. É diferente, aluno, olha só. Primeiro setor é o Estado, é o poder público, em qualquer que seja a espécie dele. Seja num órgão rural, industrial, de serviço, não importa. Quando eu estou falando de um órgão público, do Estado, primeiro setor. Quando eu estou falando de um órgão privado, eu estou falando de segundo setor, seja ele qual for. No campo, na cidade, não importa. Se ele é privado, ele faz parte do segundo setor. Se ele é do Estado, primeiro setor. E se ele é uma ONG, se ele é uma instituição sem fim lucrativo, ele está no terceiro setor. Certo? Diferentemente do setor primário, que é o rural, o secundário, que é o industrial, e o terciário, que é o de comércio e serviço, que nós vamos trabalhar agora nas próximas aulas. Cada aulinha dessa trilha agora, vamos trabalhar cada um desses setores aqui. Beleza, aluno? Então, ficamos aqui com essa aula. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Leia o textinho complementar que vai estar aqui embaixo, faça os exercícios e até a próxima. Valeu!